A paz do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida. Um excelente dia para você. Que Deus te abençoe. Que Deus possa te dar livramentos, tão grandes como pequenos. Nós precisamos de livramentos da parte do Senhor, né? Às vezes a gente sai bem e a gente com certeza quer voltar para casa bem e dormir bem. Mas tem coisas que acontecem no percurso aonde nós estamos indo que vai trazer tristeza, angústia, choro. Aí Deus entra com a intervenção dele. É muito fácil a gente pisar no laço do passarinheiro. Por isso que lá no Salmo 91 nos fala que ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobre com as suas penas e debaixo das suas asas nós estamos seguros. Deus sempre nos dá livramento. Quando você vai orar, ore ao Senhor e peça a Ele livramento. Livramento para a sua casa, livramento para os seus filhos, livramento para as pessoas que estão à sua volta, que você ama, que você tem um carinho, que você tem um apreço. Ore para que Deus possa dar livramento. Quando eu era adolescente, mais a minha irmã, nós fomos uma vez em uma padaria. E no decorrer do caminho, quase chegando perto da padaria, nós estávamos mesmo na esquina, alguns passos para atravessar a rua para entrar na padaria, veio um Fusca e aparentemente aquele homem estava embriagado e ele perdeu o controle daquele Fusca e bateu contra a parede ou o muro aonde nós estávamos passando na calçada. Foi assim, um trisque. Vamos dizer assim, 4 passos, se nós andássemos 4 a 5 passos, nós teríamos sido prensadas contra aquela parede, né? Aquele muro. E seria muito feio, se não fosse fatal. Então eu paro para pensar dos grandes livramentos que Deus já me deu na estrada, com carro, de acidentes. Coisas assim tremendas. Tremendas. Eu quero dizer para você que você tem que pedir a Deus livramento. Sabe? Pedir livramento para os seus filhos na escola. Às vezes, né? Às vezes acontece um acidente, cai, uma coisa séria, fratura alguma coisa. Peça a Deus para que dê livramento. Livrar de homens maus, obstinados, que têm maldade no coração, quer fazer mal contra as crianças. Quantos homens de Satanás mesmo, do mal, do inferno, que entra nas escolas matando crianças. Matando adolescentes, jovens que estão ali estudando. Aprende a orar, aprenda a pedir ao Senhor livramento para você, para sua casa, para sua família, para os seus queridos, que você tenha apreço. E Deus te dará livramento. Porque nós queremos sair e chegar bem em casa. Nós queremos que os nossos entes queridos, eles saiam e eles venham, e eles estejam bem. Mas há sempre uma emboscada no caminho. Há sempre um laço ali que você não enxerga, mas o anjo do Senhor, ele acampa ao nosso derredor para nos livrar e nos guardar de todo mal. Vale a pena você confiar no Deus que você serve. Tem grandes livramentos aqui que Deus está dando. Tem grandes livramentos que Deus está hoje aqui. Se você está ouvindo essa mensagem, Deus está dando para você e para sua casa. Sabe quando o diabo fica espreitando você? A palavra de Deus nos diz que ele é como um leão. Ele está ali bramando. Ele está ali buscando a quem ele possa tragar. Ele fica em derredor, só esperando o momento certo para tragar você. Não pense você que você está aí, mas não tem os olhos. Tem olhos ali, está observando, está atrás do muro, escondido, esperando o momento certo de te atacar. Mas o nosso Deus, Ele nos dá livramento. Ele nos guarda de todo olhar maligno, de toda a investida do inferno contra você e contra a sua casa. É por isso que você tem que aprender, de fato, a pedir livramento para você e para os teus. E Deus responde a nossa oração. No livro de Juízes, do capítulo 13, fala de uma mulher estéril.
E há muitas mulheres estéreis na Bíblia. Há muitas mulheres que passaram pelo problema da fertilidade. Eu falo para você que Sara está no ranking das mulheres que mais sofreu. Ana nem se fala. Quantas lágrimas aquela mulher derramou. Você olha para a vida de Isabel, e ontem eu falei sobre Isabel, de revelar a sua gravidez, de manter em segredo, e eu até quero corrigir uma coisa, eu falei que ela revelou com 6 meses, não, foi com 5 meses que ela revelou. Com 6 meses o anjo Gabriel apareceu para Maria, para anunciar, né, a vinda do Messias, a gravidez dela. Então, são mulheres que tiveram, sabe, passaram pelo processo do fechamento. O que é isso, processo de fechamento? É que tudo está fechado. Eu quero passar, mas eu não consigo. Eu quero realizar, mas está tudo contra. E elas estavam no processo, esse processo difícil, doloroso, de você querer e não poder, de você sonhar e não realizar. Sabe aquele momento em que o que você mais queria que acontecesse, está muito longe de acontecer? Eu quero falar para você hoje de uma mulher que aqui não menciona o nome dela. Aqui fala que ela era mulher de Manoá. Ia falar Manel. Gente, tem coisas, sabe? A Bíblia tem várias informações, tem datas e nomes, e às vezes a gente faz confusão, viu? Então, assim, você não pega muitas, mas ela falou isso. Às vezes a gente faz confusão, mesmo estudando a Bíblia. É muita informação, é muita coisa que você tem que guardar na sua cabeça, sabe? Datas, nomes, lugares, e às vezes é nomes parecidos, né? É nomes parecidos, assim, que você fica assim, nossa, e agora? Será que eu falei certo? Mas olha, perdoa, a gente é humano, né? Mas o que eu quero trazer é a palavra de Deus com verdade. Se tiver alguns equívocos aí, depois escreve isso aí no comentário e me corrija, porque eu não me importo de ser corrigida, tá? Essa mulher não tinha nome, mas o marido dela chamava Manoá. E ela tinha um problema sério, né? E naquele tempo, Israel, quando uma mulher era estéril, a primeira coisa que eles falavam, olha, essa mulher deve estar em pecado. Por isso que o Senhor o amaldiçoou, né? Amaldiçoou e fechou o ventre dela. É por isso que ela é estéril. Então, eles falavam isso. Se a mulher ela não podia gerar, ela estava sendo castigada pelo próprio Deus. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você vê essas mulheres aqui, Sara, Rebeca, Ana, Isabel, elas não foram castigadas por Deus. Só não era o tempo. Mas quando chegou o momento, o anjo visitou, o anjo falou, o anjo anunciou. Houve um anúncio daquilo que Deus ia fazer. Então, quando é a hora de Deus, mesmo que a pessoa fale assim, nossa, mas essa pessoa é azarada, né? Tem pessoas que falam assim, nossa, é azarada, não dá nada certo. Não, é porque não é o momento certo. Não é que não dá nada certo. Tem coisas na sua vida que está funcionando. Só não está dando certo aquilo que você queria no momento. Mas não significa que você é um azarado ou uma azarada. Significa que não é o momento certo de Deus na sua vida. E você tem que entender esse propósito. Essas mulheres que eu falei e mencionei para você, elas não eram azaradas ou castigadas por Deus. Não, é porque não era a hora certa. Porque Deus tinha não só um propósito de abençoá-las, mas através do fruto que nascesse, que saísse do ventre delas, que fosse gerado do ventre delas, era um propósito maior, de libertar o povo, de transformar o povo de Israel, de trazer mudança. Então, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, né? O caminho de Deus é muito mais elevado do que os nossos caminhos, ainda que nós tentamos chegar lá em cima. Está acima, está muito mais acima. E aqui não menciona o nome da mulher de Sansão. Mas eu vou ler aqui uma parte para você, e você vai entender o que o Espírito Santo de Deus está anunciando para você nesse dia. Tendo os filhos, 13:1, Juízes 13:1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Gente, eu não entendo esse povo. Eu nunca vi um povo tão rebelde como o povo de Israel.
40 anos subjugados, maltratados, humilhados pelos filisteus, inimigos do povo de Deus. Um dos maiores inimigos do povo de Deus estava sempre em guerra, Israel e os filisteus. Mas eles começaram a fazer o que era mal perante o Senhor, não aprenderam a lição. Tem gente que não aprende a lição, volta sempre no mesmo erro, provoca Deus, tenta provocar a Deus, levantar a ira de Deus, e você está levantando a ira de Deus contra você mesmo. Entende isso? Aí você lê aqui que eles tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, e Deus está bem. Vocês querem fazer o que é mal? Porque eu não estou no mal. Eu criei o mal, mas eu não estou no mal. Deus fez o mal, mas ele não é o mal, entendeu? Ele é bom. Em todo tempo a palavra fala que ele é bom, que ele é misericordioso, que ele é compassivo, ele é tardio em irar. Então, ele é assim. Mesmo que ele criou todas as coisas, porque tudo foi criado pelas mãos de Deus, né? É até complicado de pensar, gente, como é possível? Deus criou tudo, mas como é que ele exige? Ele é. Não tem como explicar. Se você começar a questionar muito, você fica até louco. Não tem como. A única coisa que você tem que mentalizar, ele é Deus. Acabou. Domina sobre tudo. Então, ele cria o mal, mas ele não está no mal. Só que o povo de Israel torna a fazer o que era mal perante o Senhor. Tá bem. Vai lá, o Senhor pega o povo e deixa nas mãos dos filisteus. Entregou completamente. Quer ir? Vai. Quer fazer o que é mal? Continua. Mas eu não estou no mal. Então, se eu não estou no mal, eu não estou presente na vossa vida. Só vou estar presente o dia que vocês começarem a fazer o que é bom diante de mim. Só que chegou um momento, gente, 40 anos subjugados. Não é 40 dias. É a mesma coisa quando eles saíram lá da terra do Egito, 40 anos lá, no deserto, sendo tratado por Deus. Aqui voltou a mesma coisa, 40 anos, pelos filisteus. Aí havia um homem, que a palavra fala que ele era de Zorá. E sempre fala da linhagem, né? O pai era tal, o avô era tal, o bisavô era tal. Por quê? Para identificar a origem, né? De onde vem, quem é a família. Aqui em Portugal tem muito disso. Ah, você é parente de quem? Ah, fulano de... Ah, eu conheço, tio de tal, pai de tal, sobrinho de tal. Aqui é assim. Toda gente conhece toda a gente, né? Quando é essas vilas pequenas, principalmente. Então, na palavra de Deus, eles usavam muito isso para identificar a tribo, né? Vem de tal tribo, vem de tal família. Ok. E ele era filho de Zorá. E ele era chamado como Manoá, não é Manel, tá? É Manoá. E a mulher, ela não tinha filhos. A palavra diz assim, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Só que no 3, a palavra vai dizer assim, apareceu o anjo do Senhor a esta mulher. Não tem nome a mulher, mas ela tem um papel fundamental para a libertação do povo de Israel das mãos dos filisteus. Porque Deus entregou, mas agora Deus quer tirar. E Deus precisa usar um libertador. Lembra de Moisés? Deus precisava libertar o povo. Quem Deus usou? Moisés. E Deus já tinha projetado na vida da mãe de Moisés o futuro de Moisés. A mesma coisa aqui na vida da mãe de Sansão. Porque ele seria o homem que Deus usaria para libertar o povo e matar os filisteus. Tudo Deus tem o propósito dele. Tudo Deus tem as táticas dele. Aí o anjo aparece e a mulher, ela não podia e passou a ter. Ela não tinha, ela passou a ter. Ela não podia, mas quando o anjo apareceu, tudo mudou. O que era sem vida começou a ter vida. É a mesma coisa, está tudo parado na sua vida. Mas quando Deus fala, já está começando a movimentar. Já há um movimento em favor da sua vida. E quando o anjo aparece, e se você vê, os teólogos falam que esse anjo aqui era o próprio Jesus que estava falando com ela.
né? Porque lá nos versículos finais, né? Que quando esse homem chamado Manoá fica sabendo que era o anjo do Senhor, ele quer saber, ele chegou, ele viu o anjo, depois ele viu o anjo. E ele fala para ela que eles chegaram a ver o próprio Deus. Então, ou seja, faz parte da Trindade. E muitos estudiosos falam que era o próprio Jesus que estava falando com essa mulher. Só que, engraçado é o seguinte, né? O anjo aparece, Jesus aparece, fala com ela. E as coisas começam a mudar. É a mesma coisa conosco. O Senhor aparece, o Senhor fala conosco, não sei, fala através da palavra, gente, através de uma profecia, através de uma canção, através de uma pessoa que você não está esperando te dar um conselho, ele fala conosco, certo? A partir do momento que ele aparece, as coisas mudam. Observa aí. Observa, sua vida está parada. Parada, estagnada. Aí vem Deus fala com você. Aí você começa a ver as coisas se movimentando. O anjo do Senhor aparece. Mulher estéril. Não tinha como gerar. Não tinha. Impossibilidade. Impossibilidade. Não tinha. Não tinha como. É a mesma coisa. Você às vezes você nem tem condições. Não tem. Não tem, Silene. Não tenho. Eu penso de um lado, eu penso do outro. Penso tirar de um lado. Tento pegar do outro. Vou atrás de um. Falo com o outro. Não tem. Impossível. Sabe? Essa palavra é tão forte. E não é muito desejada. Impossível. Impossível acontecer isso. Mas não. Quando Deus chega, o que é impossível, e não é uma palavra de praxe, todos os pregadores falam isso. Não, é a verdade. O que é impossível passa a se tornar possível. Porque há alguma coisa demasiadamente impossível para o Senhor teu Deus? Não há. Há alguma coisa que Ele não possa realizar? Apresente-me aí, escreva-me aí o que Deus não pode fazer. Ele pode tudo. Aí a coisa começa a mudar na vida da mãe de Sansão. Né? Ainda ela não era a mãe de Sansão, ela só era esposa de Manoá. As coisas começaram a mudar. Mudou. Aí o anjo vai falar com ela. Aí libera a promessa. É tão bom quando Deus libera uma promessa sobre a nossa vida. Oh, Jesus! Eu sei que quando Deus está liberando, significa que Ele ainda vai me dar vida para se cumprir. É muito bom ouvir as promessas de Deus. O anjo vai lá e fala com ela, olha. Eis que és estéril. Lembrou ela da impossibilidade dela. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e ele disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho. Porém, aí você vê aqui na escrita que quando ele fala assim, você é estéril e nunca tiveste filho, ponto, vírgula, ou seja, pelo raciocínio humano, já colocou um ponto final na sua vida. Você vê aqui na escrita, está aqui ponto, vírgula. Pelo raciocínio humano, você não poderá ter. Já colocou um ponto, um basta e pronto. É isso. A sua vida vai ser essa, você não vai ser mãe, você vai morrer assim, acabou. Só que, o que a palavra faz? Ponto, vírgula. Vírgula é o quê? Continuação. Continuação. Aí o anjo, o que ele fala? Porém, conceberás e dará à luz um filho. Acabou. A promessa, ela vem de mim. Mas como, Deus, eu vou gerar este filho? Deus, como, Deus, eu vou comprar esta casa? Deus, como, Deus, eu vou abrir essa empresa? Deus, como, Deus, eu vou restaurar o meu casamento? Como, Deus? E nós mesmos colocamos o ponto final. Não, impossível, não dá, desisto. Só que Deus tem que mandar o anjo dele para dizer para você que você pode pôr um ponto, mas ele põe uma vírgula embaixo. E a continuação é ele que faz. Porém, mulher,
você vai conceber e você vai dar à luz a um filho. Aí, a palavra nos ensina tanto. A palavra nos ensina tanto. Aí ele fala no 4, agora pois, tem os pois, e com cada um de nós Deus tem os pois, pois, tipo assim, cuidado, presta atenção que eu vou falar para você. É igual ontem eu preguei sobre você fechar a boca e não comentar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Em secreto, será abençoado em secreto. Ontem eu preguei uma mensagem sobre essa. Sabe por quê? Porque Deus vai colocar coisas na sua vida que você vai ter que seguir para que as coisas elas não abortem na sua vida no caminho. O começo, facílimo de começar. O meio é dar vontade de desistir. O fim é gratificante. Qual que é o mais difícil? É o meio. É você manter na linha, no caminho, é no meio. Porque no começo, eu até começo. Mas como é que eu vou dar continuidade? E quando você chega num fim fracassado? Não dá. Não pode. Você não pode deixar o inimigo abortar os sonhos de Deus na sua vida. Aqui, o anjo está falando para aquela mulher. Agora, pois, guarda-te. Não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Vai lá estudar o livro de Levítico, Deuteronômio, o Levítico 11, Deuteronômio 14, fala sobre as comidas que são imundas. Né? Lá tem lá uma lista grande daquilo que você pode comer e daquilo que você não pode comer. Então ela estava ciente das leis, né? Porque ela conhecia bem as leis, aquilo que Deus havia transmitido através de Moisés. Então ela de fato ela sabia o que podia e o que não podia comer. E ele falou assim: olha, você não vai beber vinho. Não vai beber vinho. Aí eu estava vendo, gente, mas por que não podia beber vinho, né? Há uma faculdade no Rio Grande do Sul, no Brasil, estava falando sobre a bebida durante a gravidez. E eles estavam dizendo que não existe quantidade segura de consumo de álcool durante a gravidez. E quer dizer o quê? Que qualquer quantidade pode afetar o desenvolvimento do bebê. As mães que gostam de beber, né? Mulheres que estão sempre a beber, afeta o desenvolvimento dos músculos, dos ossos, do sistema neurológico. Eu estava lendo sobre isso. Afeta muitas coisas, né? Então, o anjo já estava alertando a ela: não coma qualquer coisa, né? Coisa que é imunda, coisa que eu já falei que faz mal. Não come isso, porque você sabe que durante a gravidez você tem que ter uma alimentação saudável. Para quê? Para que o seu bebê seja saudável. Se você é uma mãe desnaturada, que come e bebe o que acha melhor, que fuma, né? Tem mulheres que usam drogas durante a gravidez e a criança às vezes nasce saudável por um milagre, porque Deus tem propósito. Por quê? Porque a mãe não teve cuidado durante a gestação. Aí o anjo está alertando ela: você vai passar pelo processo da gravidez, mas há coisas que você vai ter que seguir restritamente. Restritamente. Ok, lá foi. Você vai ter que seguir restritamente. Vai ser restrito. E essa é a lista que eu estou colocando para você. Se você seguir isso, vai correr tudo bem. Deus já começou a falar muita coisa essa semana e muita gente está entendendo o que Deus está falando. Tem coisas aí que vai ser restrito. Tem coisas que você vai ter que seguir à risca. Tem coisas que você vai ter que seguir à risca para que não haja um abortamento. Tem coisas aí que Deus vai falar para você e você vai ter que obedecer à risca. Ela não podia comer e nem beber. Você vai ler sobre o conhecido o narizeu em si. Ele não podia cortar cabelo. Ele não podia, depois de não cortar o cabelo, ele também não podia beber coisas derivadas da uva, né? Ou comer uva passa, ou coisas assim. Eles não podiam. Era uma lei, sabe? Eles eram consagrados ao Senhor. Eles não podiam cortar o cabelo, eles não podiam tocar em cadáveres, eles não podiam ingerir nada com uva. Está lá em número 6, que fala sobre o nazireado, né? Narizeu. É estranho isso, mas era assim que Deus tratava com esses, com um narizeu. E ele Sansão era para ser, foi narizeu,
Só que teve algumas coisas que, né, você vai ler a história dele, que ele se desviou completamente. Se envolveu com quem não devia, tocou em um cadáver de um animal, comeu o mel de lá, e assim foi. E a coisa quebrou os princípios. E quando Deus dá uma ordem, gente, está dada. Não quebra. Não quebra, sabe? Não se pode quebrar. Se Deus deu uma ordem para você, não quebra. Porque tem as suas consequências. O Sansão, por ser um homem narizeu, né, o cabelo dele, eu imagino que era um cabelão, que ele não podia cortar o cabelo. A palavra fala que a força estava no cabelo. Na realidade, não era no cabelo, era na obediência. Porque não era para cortar o cabelo. E cortaram, né? Pensaram, a força dele está no cabelo. E tentaram descobriram que era do cabelo, foi lá e cortou o cabelo. Né? Mas não era no cabelo, era na obediência. Aí ele se envolve com quem não... Dalila, né? Que descobriu tudo. Se envolve com elas. E a falha de Sansão era as mulheres também. Era apaixonado nas mulheres. Então, assim, e parecia ser um homem muito carente. E era fácil de enganar ele quando a pessoa quando é muito carente, ela cai em muita conversa. Já viu quando a mulher está muito carente, vem um homem que não vale nada. Vamos dizer assim, um vagabundo mesmo. Tá aí para roubar, para tirar tudo que é seu, para te enganar, para te iludir. Aí você tá tão carente que você cai nas balelas dela. Então a carência faz isso com a pessoa. Por isso que a gente tem que se achegar diante de Deus, porque o Espírito Santo nos preenche. Até dessas carências que muitas vezes nós sentimos, quando nós estamos junto a Deus, você não sente, porque Deus não permite você sentir para que os seus pés não vacilem. Então, o que fez Sansão cair foi isso. Se apaixonar pela pessoa errada e contar aquilo que não deveria contar. E acreditar naquilo que não deveria acreditar. Aí eu estava falando para você, antes, né, de tudo, que ele, por ser narizeu, ele tinha que se consagrar ao Senhor. Ele tinha esse chamado na vida dele. E ela, o anjo, já coloca uma lista para ela. Você vai fazer isso, você não vai beber vinhos, você não vai comer coisas imundas, porque você vai conceber, você vai dar à luz um filho e sobre a cabeça dele não passará navalha. Não se pode, ou navalha ou tesoura, como você pensar bem, não se pode cortar. Porque o menino será narizeu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Olha a lista de coisas aqui que o anjo do Senhor passou para ela. Tem estratégias que Deus vai te dar. Sabe para quê? Para você alcançar o seu Sansão, o seu filho, a sua vitória. São estratégias que só você vai entender. Ninguém mais vai entender o que você está fazendo. Escuta o que o Espírito Santo de Deus está falando para você. São estratégias que ninguém à sua volta vai entender o porquê que você está fazendo isso. Imagina a mãe de Sansão sentando à mesa com seus convidados e todos bebendo. E naquele tempo eles bebiam muito vinho. Era normal, é da cultura, é como os portugueses. Os portugueses bebem muito vinho, é cultural. Aí, imagina, talvez, já falou para ela não beber porque ela bebia, né? Ela bebia. Minha sogra todo dia tem que beber um cálice de vinho, no almoço e no jantar. É um hábito, é cultural. Não adianta falar, para de beber. Gente, é cultural, é da cultura. E lá, eles também eram assim. Aí se o anjo falou, porque ela bebia e ela comia. Aí as pessoas, ela comia e bebia e agora não come e não bebe mais. São coisas, estratégias que é estranho diante dos olhos de muito, porque você está mudando uma coisa que você já era habitual na sua vida. Mas por quê? Porque você tem algo aí para ser gerado. E tem que se cumprir até o fim. Então eu prefiro seguir à risca aquilo que Deus está falando e saber que no fim eu vou ser vitoriosa do que ir pela minha cabeça, não cumprir nada daquilo que Deus está falando e abortar o processo, abortar o projeto que Deus já colocou dentro de mim. Entendeu? Percebeu o que Deus está falando com você? Você vai dar à luz a um filho. E você, depois que esse filho nascer, você vai ter que manter a sua lealdade comigo. Você vai instruir o seu filho no caminho que ele deve seguir. Aí lá na frente, o anjo ainda está falando que ele vai ser narizeu, vai ser consagrado a Deus. Ok, que ele vai ser essa criança que vai livrar Israel do poder dos filisteus.
Aí a mulher foi ao seu marido Manoá e começou a falar para ele tudo aquilo que aquele homem de Deus havia falado para ela. Ela falou assim: olha, um homem de Deus veio a mim e a aparência dele era semelhante à de um anjo de Deus. Tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será narizeu consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Já está determinado, selado, foi selado por mim. Aí Manoá escutou aquilo, acreditou na promessa que ele fez. Foi orar ao Senhor. E sabe o que ele disse para Deus? Interessante a preocupação dele. É tão bonito quando, né, o homem se preocupa com a mulher. Se preocupa, ele se preocupou e ele foi lá orar ao Senhor. Senhor, eu rogo-te que esse homem de Deus que o Senhor enviou, que venha outra vez e me ensine o que nós devemos fazer ao menino quando ele nascer. Olha a fé de Manoá. Ele não questionou, não duvidou, perguntou: Senhor, será que vai acontecer mesmo? Não, ele pediu somente uma coisa a Deus. Deus, envia esse homem de Deus que o Senhor enviou para falar com a minha mulher, para falar conosco, para nos orientar como nós devemos ensinar essa criança. E o Senhor ouviu. A palavra diz assim: Deus ouviu a voz de Manoá. Oração simples, mas uma oração direta. Tem gente que pensa que para Deus ouvir tem que entrar no quarto, fechar, ficar 40, uma hora. Mas eu gosto. Ok, se você gosta, maravilhoso, né? Quanto mais oração, mais poder. Mas eu não estou falando dessa coisa, assim, dessa oração de 1 hora, 2 horas para Deus ouvir, não. Orações simples, pequenas, às vezes no seu carro, mas que você está sendo direta com Deus, Deus ouve. Às vezes você está tendo um diálogo com você mesmo e Deus está vendo o seu diálogo e Deus ouve. Porque você está falando com você, mas isso tudo de respeito ao poder de Deus a se manifestar na sua vida. Deus ouve e Deus manda o anjo lá. Outra vez a mulher. Ela estava lá no campo assentada. Ela não estava com Manoá nesse dia. Por quê? Porque tudo começou com ela. A promessa era para ela. O marido fazia parte, mas a palavra profética foi para ela. Tem pessoas na sua vida que fazem parte, claro, vão fazer parte. Mas a palavra profética foi direcionada a você. Por exemplo, você é casada com uma pessoa que não tem a mesma fé que você, e Deus liberou uma palavra para você, mas aquela pessoa, ela vai participar, mas não vai ter a mesma restrição que você deve ter. A mesma vigilância que Deus está pedindo para você ter, Deus não vai cobrar da pessoa que está ali. Por quê? Porque a direção profética, a palavra profética, o que foi liberado foi diretamente para você. Aí você observa, ele poderia aparecer quando os dois estavam juntos? Com certeza, ele é anjo, onisciente, sabe todas as coisas, porque aqui está falando do próprio Jesus, onisciente, sabe de tudo, todos os pensamentos, sabe de todas as coisas que se passam no mundo. Mas ele foi diretamente à mulher quando ela estava sentada no campo, sozinha. Aí ele aparece novamente para ela, e ela vai lá e se apressa, vai chamar quem? O marido. Ela vai noticiar ao marido que aquele mesmo anjo aparece novamente. E ele vai, segue a mulher. Quando ele chega lá, ele fala assim: és tu o que falaste a esta mulher? E o anjo responde: eu sou. Eu sou. Aí Manoá: é? Quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? O que ele vai fazer? O anjo responde: primeira coisa, a sua mulher vai ter que guardar tudo quanto eu lhe disse. Vou repetir. A sua mulher vai ter que guardar tudo quanto eu lhe disse. Você vai ter que guardar tudo aquilo que Deus está falando. Porque há projetos aqui que vão se cumprir por esse tempo. Está sendo gerado já dentro de você. Vai se cumprir. Mas você vai ter que guardar tudo aquilo que Deus já falou para você. Mas o que Deus falou para mim? Não sei, cada um Deus fala de uma maneira. Comigo Deus fala de um jeito, com você fala de outro. Então, você sabe que Deus está falando com você.
Mas você vai ter que guardar, porque já está sendo gerado na sua vida. Deus está falando para você, já está sendo gerado. Mas tem restrições que você precisa entender que você tem que cumprir a regra. Você tem que sair de muitas coisas, evitar falar muitas coisas. Por quê? Porque você está gerando uma promessa. Olha, desejada, né? Uma promessa desejada. Acha que a mulher de Manoá e Manoá não desejava esse filho? Claro, promessa desejada. E no seu caso, é igual. Então, Deus está falando com você de tudo quanto. Guarda-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. E ele repete a mesma coisa. Tudo que procede da videira, não comas. Não beba vinho forte. Não come coisas imundas. Porque eu tenho ordenado isso para você guardar. O que Deus está falando para você fazer nesses últimos dias? O que Deus está pedindo para você? Tirar. O que Deus está pedindo para você guardar? O que Deus está falando para você fazer? Tem coisas aí que Deus está falando diretamente com você e você entende que é a voz de Deus. Aí o Manoá se vira ao anjo e fala assim, permita-nos deter-te aqui e nós vamos preparar um cabrito. Aí o anjo responde a Manoá, ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. E se preparares holocausto ao Senhor, você vai oferecer. A palavra diz porque ele não sabia, Manoá, que era o anjo do Senhor. Aí Manoá pergunta ao anjo, qual é o teu nome? Para que quando se cumprir tudo isso, a tua palavra, nós te honraremos. Aí o anjo fala assim, por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? O próprio Jesus falando com eles. Aí, Manoá vai lá e prepara o cabrito, né? A oferta de manjares como de costume, apresentou sobre uma rocha ao Senhor, e quando o anjo do Senhor se apresentou, a palavra diz assim, o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que vendo Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Ainda não estava acreditando que era o anjo do Senhor, né? Aí disse Manoá à sua mulher, certamente morreremos, porque vimos a Deus. Aí a sua mulher, muito inteligente, disse, se o Senhor não quisesse matar, ele não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado tais coisas. Nem teria revelado tais coisas. Se Deus não tivesse vida para você, Deus não estava fazendo promessa para você. Ok? Tem muita gente que fala assim, quem tem promessa não morre. Morre sim. Porque Sansão tinha promessa. E ele morreu. Por quê? Porque ele saiu totalmente de propósito. Ele cumpriu o propósito que Deus tinha, né? Matando os filisteus no fim da sua vida. Mas ele era para ter muito mais vida. Longa vida. Ele não era para morrer naquela tragédia. Daquele jeito. Então tem pessoas que cantam assim, quem tem promessa não morre. Morre sim. Se você sai dos caminhos do Senhor, se você não cumpre os princípios que Deus está falando com você, se você não segue à risca aquilo que Deus mandou você fazer, vai abortar no caminho. Vai falhar no caminho. E você vai ficar frustrado. Sem sombra de dúvida daquilo que eu estou falando. Enquanto tem promessa, tem vida. Mas só terá vida no Senhor. Fora dele, esquece. Esquece completamente. Tem promessa, tem vida, mas no Senhor. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manané-Dan, entre Zorá e Estaol. Deus começou já a trabalhar na vida da criança. Então, quer dizer o quê? Que a palavra de Deus não cai por terra. Se ele lançou uma palavra, ela não voltará vazia. Antes faz aquilo que apraz o coração dele. Então tem coisas aí que Deus está falando para você
que vão ser restritas, que você vai ter que seguir à risca, que você vai ter que obedecer à voz do Senhor para que você não aborte no caminho. Tem pessoas que Deus não vai permitir você falar, tem pessoas que Deus não vai querer que você esteja perto, tem pessoas que Deus vai falar para você, não vai na casa dessa pessoa, evite por esse tempo estar junto em reunião, tudo com um propósito. Porque são coisas imundas que vai afetar o seu corpo, a sua saúde, são palavras que às vezes você não queria ouvir, que você vai estar no meio de pessoas e você vai ouvir e vai te entristecer o teu coração. O que Deus fala? Afasta. Por esse tempo você vai ter que afastar para que as coisas aconteçam na sua vida. Que palavra forte Deus falou com você nesse dia, hein? Uma palavra profética para você. Sabe, Deus pega o improvável mesmo, Deus pega aquilo que é difícil mesmo, porque o que é possível, Deus não vai fazer, porque o que é possível, Deus fala assim, porque é possível, por que eu vou fazer? Se você pode fazer, larga de preguiça, de procrastinar e vai fazer o que você sabe fazer. Se você pode alcançar, por que você está pedindo para eu alcançar? Não, faça a sua parte e deixa que a minha parte eu faço. Então, o que toca a Deus é impossível. Coisas possíveis não precisa colocar na mesa de Deus, porque Ele não vai pegar os seus papéis e vai dar ali uma aval e falar, não, eu resolvo por você. Não, não. O que é para você fazer, você vai ter que fazer. Deus simplesmente vai falar para você, o que é impossível para você, ok, deixa aqui na minha presença que o meu anjo vai resolver a causa para você. Que palavra maravilhosa. Hã? Eu sempre falo, a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é uma literatura de origem sobrenatural. Ela nos ajuda, ela nos ensina, ela nos avisa. Ela nos mostra coisas ocultas e escondidas que eu nem sei. Mas quando eu estou na presença de Deus, Deus vai lá e revela. Olha, está se passando isso e isso. Deus mostra. Sabe, Deus fala muito comigo em sonhos. Às vezes o inimigo está arquitetando, né? Está achando que está tudo assim oculto. Ninguém está vendo. Aí Deus vai lá e revela em sonhos. Para mostrar o que está se passando. Que Deus é esse, gente? Que Deus é esse? Não tem como explicar, não. Então, a partir do momento que o anjo aparece, a história da mulher de Manoá e a história dele muda completamente. A partir que Deus libera uma palavra sobre a sua vida, a sua história já está sendo contada como mudança. Amém? Recebeu essa palavra? Já está se movendo. Já está se movendo. Enquanto o anjo estava liberando, já havia um mover no ventre daquela mulher. E ela gerou, e aconteceu? Aconteceu, porque Deus é fiel nas suas promessas. Fica com essa palavra nesse dia, nessa sexta-feira, tá bem? Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Um bom fim de semana para você aí. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, tá? Vai estar sendo postado no canal do YouTube. Quando você sentir de Deus de entrar lá, amém. Deus abençoe sua vida. E que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua casa. Um beijo forte aí no seu coração. Amém.